Saímos do plenário da Assembleia Legislativa da Bahia para gravarmos aqui no estúdio. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Osni, ex-prefeito de Serrinha. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Primeiro que é importante, né? É um novo momento, novo cenário, e eu poder, de alguma forma, também inaugurar esse novo momento com vocês. É uma honra receber esse convite e poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, deputado. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouco a respeito da sua história política. Quando foi que o senhor decidiu ingressar para a política? Olha, eu acho que eu tinha 15 anos de idade, fui em 89 na campanha do ex-presidente Lula, naquela campanha do Lula e o Collor. Eu me lembro muito da efervescência da política e o Nordeste não votava muito ainda no PT. Mas era duro, mas era gostoso estar naquele momento. E daquele momento eu não saí mais da política. Aí fui para ativismo político, dos movimentos sociais, pastoral da juventude, enquanto criança também religiosa e política, e depois do movimento estudantil e movimento de luta pela terra. E a partir daí começou outros processos de candidatura na área institucional. Já pegando esse gancho que o senhor falou, que iniciou já no PT com 15 anos de idade, né? Ingressou com 15 anos de idade. Eu lembro em entrevista do senhor falando que abomina essa troca-troca de partido. O senhor, em algum momento, em toda essa crise do PT, o senhor pensou em deixar o PT? Não, nunca pensei em deixar o PT. Eu acho que quando tem um erro no partido, a gente tem que brigar internamente para que ele corrija o rumo. Não é mudando de partido que a gente consegue resolver nada. Até mesmo porque a gente conhece as histórias dos partidos no Brasil. Não há um conjunto de partidos todos fortes, com a sua ideologia marcada, com a definição clara de qual defesa faz da sociedade. Então, para que mudar? É melhor disputar os rumos. A gente disputa os rumos, aponta o que a gente quer e continua no mesmo partido. E qual a opinião do senhor a respeito dessa eleição do presidente Jair Bolsonaro? E essa derrota, né, do candidato Haddad? Olha, sobre a derrota, eu acho que o Intercept está aí mostrando o que de fato aconteceu. Houve uma manipulação muito grande numa parte do judiciário para chegar onde chegou, tirando o Lula da corrida presidencial e redefinindo as candidaturas. O Haddad entra num segundo momento, já próximo do dia da eleição. Na minha opinião, teve muito voto. Foram 47 milhões de votos, é muito voto. E a eleição do Bolsonaro aí marcada por fake news, marcada por uma facada que muita gente coloca dúvida naquele episódio e que lhe deu uma vantagem em relação aos outros, por uma cobertura midiática estupidamente alta em relação aos outros, e mesmo assim não indo para o debate, para disputar ideias que, aliás, sempre foi uma marca da disputa presidencial no Brasil. Ele não participou disso e teve a vantagem de uma cobertura, na minha opinião, muito gratuita, muito facilitada, e aí, com certeza, com todo esse clima, facilitou a chegada dele. Deputado, o senhor foi prefeito de Serrinha por 2 mandatos. O senhor pensa em voltar a ser candidato, a ser prefeito do município? Porque no plenário da Assembleia Legislativa, né, no cafezinho, ele estava conversando com alguns deputados e a gente fez uma lista dos 63 deputados. A gente listou, eu e alguns deputados, 17 possíveis candidatos à prefeitura, às prefeituras municipais aqui da Bahia. O senhor se inclui como candidato? Olha, veja, Fernanda, eu já disputei muita coisa até chegar a ser deputado. Eu disputei para vice-prefeito na cidade de Chu e perdi. Eu disputei para vereador em Serrinha e perdi. Depois eu disputei para deputado estadual em 2006 e perdi. E ganhei para prefeito em 2008 e me reelegi prefeito de Serrinha em 2012. E agora, recentemente, me tornei deputado. Tenho que aproveitar para agradecer os baianos que me deram essa força. Não é um pensamento agora disputar a prefeitura de Serrinha. Serrinha tem outros nomes, o ex-deputado Gica, Lucas e outra liderança. Pode ser que isso aconteça, mas de verdade o momento agora é experimentar um pouquinho mais. Eu acho que dá para contribuir com a Bahia enquanto deputado. Tem muita coisa boa que dá para envolver os baianos e ao mesmo tempo fazer chegar aos baianos a informação do meio da política, que às vezes era meio rara, né, meio curta do ponto de vista da informação. Deputado, qual a diferença do executivo para o legislativo? O senhor que executou como prefeito e agora está aqui legislando, né? Qual a opinião do senhor? No executivo municipal, a gente acaba... quando a gente quer mostrar algo efetivamente, nós, de alguma forma, tem o ditado que a gente é dono da caneta. Então, nós temos a chance de fazer a entrega da inauguração, de entregar Minha Casa Minha Vida, de entregar saneamento básico e outras ações. Isso é próprio do executivo. O legislativo, você disputa ideias, conteúdo, projeto de leis.
e fica nas comissões fazendo seu trabalho, fica no plenário fazendo sua disputa. Há muita diferença. Eu acho que no meu caso é porque eu já percebi como é que funciona uma tarefa específica da política, da gestão, e agora eu estou experimentando outra. E o senhor está gostando? Estou gostando, com certeza. Qual a opinião do senhor em relação aos projetos de lei aqui na casa? Todo parlamentar que chega aqui no caso, a gente que eu atravessava no plenário, eu sempre questiono isso. Porque eu circulo muito nos bastidores e vários parlamentares dizem que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. O senhor, quando era do Executivo, o senhor acompanhava essa função aqui do Parlamento e o senhor concorda que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo? Eu concordo. Agora, do Executivo que também tem muito mais efervescência e mais debate. Porque o projeto do Executivo, sempre a oposição que faz sua parte, e tem que fazer, tem sempre o debate, e é efervescente. Exemplo, agora há pouco, quando a gente estava em uma das comissões conjuntas. Quando é um projeto de lei do deputado, não há necessariamente um debate, porque a gente não pode promover nada que tenha o Executivo investir, né? Tem que mexer nas finanças do Estado. Mas eu concordo que é necessário um debate mais ampliado sobre os projetos de lei dos deputados, até mesmo porque não é muito debatido nas suas comissões. Acaba que quando vai para casa, vai por um acordo, e o debate efetivamente, que é tão fundamental, não é feito. Eu acho isso uma falha da casa, acho uma falha do conjunto. Agora, na minha opinião, também fácil de corrigir. Um bom entendimento com a mesa, com o presidente, eu acho que isso pode vir com um outro tipo de qualidade. Já que o senhor falou a respeito das comissões, o senhor também preside a comissão territorial, né? Além de parlamentar, o senhor preside, está nessa função. Qual a opinião do senhor a respeito da comissão territorial? Ainda há muita polêmica, porque quando eu fui repórter, eu acompanhava várias polêmicas em relação a diversos municípios, né? Como estão essas polêmicas atualmente, deputado? Olha, Fernanda, essas polêmicas ficaram para mim. As polêmicas não foram de mim, os acordos anteriores foram votados. Eu, quando cheguei na casa, a comissão estava com 107 cidades com divisa para ser votadas, tudo isso acordado entre os deputados e entre os prefeitos e sua liderança, compreendendo que aquela divisão era correta. A gente conseguiu colocar na casa, votou 4 projetos e beneficiou direto ou indiretamente 107 municípios, mas a gente tem 16 grandes polêmicas na casa para ser votada, só que a gente... Eu vou dar um exemplo de uma polêmica grande, que é Salvador e Lauro de Freitas, né? É verdade. Essa talvez seja a mais forte, a maior, a que mais vai da mídia e tal, que é uma área específica de cerca de 30 mil habitantes, que os 2 municípios reivindicam, e a gente tem que só votar no dia que tiver um entendimento aqui na casa, entre o Judiciário Baiano, a Procuradoria-Geral do Estado, para não acontecer o que alguns prefeitos fazem. A gente vota numa legislatura, muda os prefeitos e eles entram com a DIN no Judiciário. E acaba que o Judiciário revê a decisão, e isso de alguma forma ferindo um pouquinho o pacto entre os poderes. E a gente está dialogando justamente agora com o Tribunal para isso não voltar a acontecer. Deputado, em relação aos projetos aqui da casa, né? Os projetos que o senhor apresentou aqui na casa. O senhor tem um projeto do dia 8 de junho em relação ao meio ambiente, né? A limpeza das praias. Como foi que surgiu essa iniciativa? Na vida política, eu sempre fui da área ambiental. No sertão eu tenho um debate muito forte sobre recatingamento. Se a gente não recatingar, a gente vai desertificar o nosso sertão. É fundamental trabalhar isso. E quando eu cheguei aqui na casa, eu conheci um amigo chamado William e uma ONG dele chamada Rede Mar, e que me levou para fazer um trabalho de limpeza de praia. E nós fomos fazer a limpeza de praia. Eu me lembro que uma área de 2.000 metros, um grupo de pessoas recolheu mais de 5.000 objetos. E em 2 horas apenas de coleta. A famosa bituca de cigarro, que é a grande maioria, né, do carvão ao plástico, ao vidro, e que polui diretamente o ambiente, tanto colocando em risco todos os banhistas, mas principalmente poluindo o mar e interferindo na vida marinha. A gente volta daqui a pouco.
Saímos do plenário da Assembleia Legislativa da Bahia para gravarmos aqui no estúdio. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Osni, ex-prefeito de Serrinha. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Primeiro, que é importante, né? É um novo momento, novo cenário, e eu poder, de alguma forma, também inaugurar esse novo momento com vocês. É uma honra receber esse convite e poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, deputado. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouco a respeito da sua história política. Quando foi que o senhor decidiu ingressar para a política? Olha, eu acho que eu tinha 15 anos de idade, fui em 89 na campanha do ex-presidente Lula, naquela campanha do Lula e o Collor. Eu me lembro muito da efervescência da política e o Nordeste não votava muito ainda no PT. Mas era duro, mas era gostoso estar naquele momento. E daquele momento eu não saí mais da política. Aí fui para ativismo político, dos movimentos sociais, pastoral da juventude, enquanto crença também religiosa e política, e depois o movimento estudantil e o movimento de luta pela terra. E a partir daí começou outros processos de candidatura na área institucional. Já pegando esse gancho que o senhor falou, que iniciou já no PT com 15 anos de idade, né? Ingressou com 15 anos de idade. Eu lembro em entrevista do senhor falando que abomina essa troca-troca de partido. O senhor, em algum momento, em toda essa crise do PT, o senhor pensou em deixar o PT? Não, nunca pensei em deixar o PT. Eu acho que quando tem um erro no partido, a gente tem que brigar internamente para que ele corrija o rumo. Não é mudando de partido que a gente consegue resolver nada. Até mesmo porque a gente conhece as histórias dos partidos no Brasil. Não há um conjunto de partidos todos fortes, com a sua ideologia marcada, com a definição clara de qual defesa faz da sociedade. Então, para que mudar? É melhor disputar os rumos. A gente disputa os rumos, aponta o que a gente quer e continua no mesmo partido. E qual a opinião do senhor a respeito dessa eleição do presidente Jair Bolsonaro? E essa derrota, né, do candidato Haddad? Olha, sobre a derrota, eu acho que o Intercept está aí mostrando o que de fato aconteceu. Houve uma manipulação muito grande numa parte do judiciário para chegar onde chegou, tirando o Lula da corrida presidencial e redefinindo as candidaturas. O Haddad entra num segundo momento, já próximo do dia da eleição. Na minha opinião, teve muito voto. Foram 47 milhões de votos, é muito voto. E a eleição do Bolsonaro aí marcada por fake news, marcada por uma facada que muita gente coloca dúvida naquele episódio e que lhe deu uma vantagem em relação aos outros, uma cobertura midiática estupidamente alta em relação aos outros, e mesmo assim não indo para o debate, para disputar ideias que, aliás, sempre foi uma marca da disputa presidencial no Brasil. Ele não participou disso e teve a vantagem de uma cobertura, na minha opinião, muito gratuita, muito facilitada, e aí, com certeza, com todo esse clima, facilitou a chegada dele. Deputado, o senhor foi prefeito de Serrinha por 2 mandatos. O senhor pensa em voltar a ser candidato, a ser prefeito do município? Porque no plenário da Assembleia Legislativa, né, no cafezinho, eu estava conversando com alguns deputados e a gente fez uma lista dos 63 deputados. A gente listou, eu e alguns deputados, 17 possíveis candidatos à prefeitura, às prefeituras municipais aqui da Bahia. O senhor se inclui como candidato? Olha, veja, Fernanda, eu já disputei muita coisa até chegar a ser deputado. Eu disputei para vice-prefeito na cidade de Chu e perdi. Eu disputei para vereador em Serrinha e perdi. Depois eu disputei para deputado estadual em 2006 e perdi. E ganhei para prefeito em 2008 e me reelegi prefeito de Serrinha em 2012. E agora, recentemente, me tornei deputado. Quero aproveitar para agradecer os baianos que me deram essa força. Não é um pensamento agora disputar a prefeitura de Serrinha. Serrinha tem outros nomes, o ex-deputado Gica, Lucas e outra liderança. Pode ser que isso aconteça, mas de verdade o momento agora é experimentar um pouquinho mais. Eu acho que dá para contribuir com a Bahia enquanto deputado. Tem muita coisa boa que dá para envolver os baianos e ao mesmo tempo fazer chegar aos baianos a informação do meio da política, que às vezes era meio rara, né, meio curta do ponto de vista da informação. Deputado, qual a diferença do executivo para o legislativo? O senhor que executou como prefeito e agora está aqui legislando, né? Qual a opinião do senhor? No executivo municipal, a gente acaba... quando a gente quer mostrar algo efetivamente, nós, de alguma forma, tem o ditado que a gente é dono da caneta. Então, nós temos a chance de fazer a entrega da inauguração, de entregar a Minha Casa Minha Vida, de entregar saneamento básico e outras ações. Isso é próprio do executivo. O legislativo, você disputa ideias, conteúdo, projeto de leis.
e fica nas comissões fazendo seu trabalho, fica no plenário fazendo sua disputa. Há muita diferença. Eu acho que no meu caso é porque eu já percebi como é que funciona uma tarefa específica da política, da gestão, e agora eu estou experimentando outra. E o senhor está gostando? Estou gostando, com certeza. Qual a opinião do senhor em relação aos projetos de lei aqui na casa? Todo parlamentar que chega aqui, né, que no caso a gente que eu atravessava no plenário, eu sempre questiono isso, porque eu circulo muito nos bastidores e vários parlamentares dizem que se vota mais projeto do executivo do que do próprio legislativo. O senhor, quando era do executivo, o senhor acompanhava essa função aqui do parlamento e o senhor concorda que se vota mais projeto do executivo do que do próprio legislativo? Eu concordo. Agora, do executivo que também tem muito mais efervescência e mais debate. Porque o projeto do executivo, sempre a oposição que faz sua parte e tem que fazer, tem sempre o debate e é efervescente. Exemplo, agora há pouco, quando a gente estava em uma das comissões conjuntas. Quando é um projeto de lei do deputado, não há necessariamente o debate, porque a gente não pode promover nada que tenha o executivo investir, né? Tem que mexer nas finanças do Estado. Mas eu concordo que é necessário um debate mais ampliado sobre os projetos de lei dos deputados, até mesmo porque não é muito debatido nas suas comissões. Acaba que quando vai para casa, vai por um acordo, e o debate efetivamente, que é tão fundamental, não é feito. Eu acho isso uma falha da casa, acho uma falha do conjunto. Agora, na minha opinião, também fácil de corrigir. Um bom entendimento com a mesa, com o presidente, eu acho que isso pode vir com um outro tipo de qualidade. Já que o senhor falou a respeito das comissões, o senhor também preside a comissão territorial, né? Além de parlamentar, o senhor preside, está nessa função. Qual a opinião do senhor a respeito da comissão territorial? Ainda há muita polêmica, porque quando eu fui repórter, eu acompanhava várias polêmicas em relação a diversos municípios, né? Como estão essas polêmicas atualmente, deputado? Olha, Fernanda, essas polêmicas ficaram para mim. As polêmicas não foram de mim, os acordos anteriores foram votados. Eu, quando cheguei na casa, a comissão estava com 107 cidades com divisa para ser votadas, tudo isso acordado entre os deputados e entre os prefeitos e sua liderança, compreendendo que aquela divisão era correta. A gente conseguiu colocar na casa, votou 4 projetos e beneficiou diretamente 107 municípios, mas a gente tem 16 grandes polêmicas na casa para ser votada, só que a gente... Eu vou dar um exemplo de uma polêmica grande, que é Salvador e Lauro de Freitas, né? É verdade. Essa talvez seja a mais que é a forte, maior, a que mais vai da mídia e tal, que é uma área específica de cerca de 30 mil habitantes, que os dois municípios reivindicam, e a gente tem que só votar no dia que tiver um entendimento aqui na casa, entre o Judiciário Baiano e a Procuradoria-Geral do Estado, para não acontecer o que alguns prefeitos fazem. A gente vota numa legislatura, muda os prefeitos e eles entram com a DIN no Judiciário. E acaba que o Judiciário revê a decisão, e isso de alguma forma ferindo um pouquinho o pacto entre os poderes. E a gente está dialogando justamente agora com o Tribunal para isso não voltar a acontecer. Deputado, em relação aos projetos aqui da casa, né? Os projetos que o senhor apresentou aqui na casa. O senhor tem um projeto do dia 8 de junho em relação ao meio ambiente, né? A limpeza das praias. Como foi que surgiu essa iniciativa? Na vida política, eu sempre fui da área ambiental. No sertão eu tenho um debate muito forte sobre recatingamento. Se a gente não recatingar, a gente vai desertificar o nosso sertão. É fundamental trabalhar isso. E quando eu cheguei aqui na casa, eu conheci um amigo chamado William e uma ONG dele chamada Redmar, e que me levou para fazer um trabalho de limpeza de praia. E nós fomos fazer a limpeza de praia. Eu me lembro que uma área de 2.000 metros, um grupo de pessoas recolheu mais de 5.000 objetos. E em 2 horas apenas de coleta. A famosa bituca de cigarro, que é a grande maioria, né, do carvão ao plástico, ao vidro, e que polui diretamente o ambiente, tanto colocando em risco todos os banhistas, mas principalmente poluindo o mar e interferindo na vida marinha. A gente volta daqui a pouco.